Pessoal, boa noite. Chodesh Tov. Estava falando com um aluno, estava dando aula num lugar. Aí um aluno falou assim para mim: Rabino, eu estou com DPC. Eu falei: o que quer dizer DPC? Ele falou: depressão pós-Hagim. Bom, mas graças a Deus, a gente mora no Brasil, sempre tem um feriado. Se não for feriado judaico, tem outro feriado. Então está todo mundo feliz, ninguém fica com depressão, fica feliz. Bom, vamos lá, Bezat Hashem, para o tema de hoje. Tem alguns temas que a gente acaba vivendo, a gente sabe falar de mitzvot, de muitas coisas que são importantes, mas tem alguns temas que podem e passam desapercebidos das nossas cabeças. Principalmente, e eu acho que eles são importantes no período que a gente vive nesse momento, no século XXI. Vou me explicar. Sabem que o que acontece no mundo hoje, com toda a globalização que tem o bom e tem o ruim. Então esse tema se faz importante. Vamos lá, eu me explico. Em Parashat Vayeshev está escrito o seguinte: Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv be'eretz Kenan. Está escrito em Parashat Vayeshev. Tem um Rashi famoso, mas difícil de entender. Rashi fala o seguinte: Vayeshev Yaakov. Yaakov sentou no mesmo lugar que os seus antepassados moraram, na terra de Kenan, ou no português mais atual, em Israel. Olha que interessante. O Rashi e o próprio Midrash, que o Rashi traz um Midrash, só que eu li dentro do Midrash um pouquinho mais completo. Ele fala o seguinte: quando Vayeshev quer dizer sentou, quer dizer a pessoa sentou, ele sentou para descansar, relaxar. Quer dizer, Vayeshev Yaakov, Yaakov sentou para descansar, para relaxar. Então tem um Rashi famoso, se não é que fique agora. Beshe'ash tzadikim yoshvim beshalva. No momento que os tzadikim sentam para descansar, para relaxar um pouquinho, por algumas palavras, diz o Midrash, Ba'a Satan, vem o incômodo, no caso aqui o Yetzerará, o Mekatreg, ele começa a cutucar, pinicar, incomodar o tzadik, e ele fala o seguinte, ele fala para o tzadik o seguinte: Lo dayan sheu metukan laem l'olam haba. Pô, Habibi, não é suficiente que você, tzadik, já vai ter um olam haba tranquilex, com cascata de chocolate, jacuzzi, tudo de boa, você ainda quer aqui? Assim diz Rashi. Então, quando falou o pasuk Vayeshev Yaakov, Yaakov sentou para descansar, então o Midrash fala, assim Rashi traz, como assim? Você quer sentar? Já no Olam Haba você vai ganhar tranquilidade. Aqui você não precisa de tranquilidade, Yaakov. Vayeshev, uma linguagem de sentar, descansar, não é para o momento agora. Assim diz a Torá. E por isso, logo depois, os próximos versos na Torá, na mesma parashá, Yaakov vai ser vendido, Yosef, melhor dizendo, vai ser vendido. Yosef é vendido pelos irmãos e começa 2 décadas de sofrimento para quem? Para Yaakov. Quer dizer, Yaakov tentou ser Vayeshev, sentar, descansar, relaxar. O que aconteceu? De imediato, Hashem falou: você quer descansar? Não é momento de descansar agora. Descansa no Olam Haba, Habibi. Então, direto, Hashem fez com que vendessem Yosef, fizessem que Yosef ficasse quase 2 décadas longe de quem? Da família, e o pai achava que ele estava morto. Imagina o sofrimento de um pai. Quer dizer, teve 3 parashiot que foram dedicadas ao sofrimento de Yaakov. Parashat Vayeshev, que Yosef foi vendido, Miketz e Vaigash. Quer dizer o seguinte: Yaakov sofreu por 3 parashiot, ou quase que 2 décadas, porque ele quis sentar e descansar. Foi o castigo para ele. A pergunta óbvia que existe nesse Rashi é o seguinte: Rav Shimon Schwab tem um livro chamado Mein Bet HaShoevah, ele faz a seguinte observação: picada na ferida. Qual a observação óbvia que tem aqui? É o seguinte: pergunta Rav Schwab, quando está escrito Vayeshev Yaakov, Yaakov quis sentar. O que ele quis sentar? Ir na praia tomar limonada? Jogar um sheshbesh na praia para ver se ele pagava o condomínio da casa dele de fim de semana? Quer dizer, Vayeshev Yaakov, Yaakov quis sentar no relax, descansar. Deixa eu descansar um pouquinho. Mas o que quer dizer isso? Então diz Rav Schwab, obviamente, que ele queria sentar, abrir a Gemara dele e sentar e estudar. Então a pergunta que fica é: por que Yaakov foi criticado? Por que Yaakov teve que sofrer com Yosef? Será isso que ele queria? O que tem de errado com isso? Mais ainda,
Ele não queria sentar no Caribe. Não parece que Yaakov queria ir para Fernando de Noronha fazer scuba diving com os peixinhos. Então, por que ele foi criticado? Qual era a definição de Yaakov, pessoal? Como Yaakov é chamado? Ishta Yoshevolim. Quer dizer, o que simboliza Yaakov é isso de Torá. A coisa que ele mais queria fazer com tranquilidade é estudar a Torá. Então, por que ele foi criticado? Qual o problema do Vayeshev? Que ele quis sentar e, por isso, o filho dele, nos olhos de Yaakov, estava morto por 2 décadas, até depois que Yaakov descobriu que Yosef estava vivo. Por que tanto sofrimento para um homem que queria sentar, estudar Gemara de uma forma tranquila, estudar Shulchan Aruch, estudar a Torá de uma forma tranquila? Por que isso? Ele queria se concentrar no estudo, é isso que ele queria. Diz Rav Schwab, e isso nos dá o rumo do shiur de hoje, Bezrat Hashem, é o seguinte: Avram Avinu, a gente sabe que foi o primeiro dos patriarcas, ele tinha um trabalho. Todo mundo conhece o trabalho de Avram Avinu. Avram Avinu queria fazer o quê? Propagar a Torá para as pessoas do mundo. Lembrem que se alguém falar para vocês que Avram Avinu foi o primeiro monoteísta, você fala para a pessoa, desculpa, o senhor está completamente errado. Que Avram Avinu nunca foi e nunca será o primeiro monoteísta. Porque se a gente vai falar que Avram Avinu foi o primeiro monoteísta, isso quer dizer que Adam Arishon não era monoteísta, isso é ridículo. Avram Avinu certeza foi monoteísta. Avram Avinu foi o primeiro que redescobriu o monoteísmo, mas não foi o primeiro monoteísta. E o que ele quis fazer? Já que ele redescobriu num mundo que era cheio de idolatria, falou, olha, eu quero propagar isso para as outras pessoas. Eu quero mostrar para as pessoas que a Kadosh Baruch Hu dirige, coordena e ainda está com as rédeas firmes, coordenando o mundo. Mas a gente sabe sobre Avram Avinu, Yitzhak também tinha isso. Está escrito em Parashat Toledot, Vaikra Beshem Hashem. Quando Yitzhak construiu o Mizbeach, ele proclamou o nome de Hashem para quê? Para que as pessoas ao lado dele também estivessem cientes disso. Quer dizer, Avraham propagou o nome de Hashem para as pessoas em volta. Yitzhak fez o mesmo. E por conseguinte, Yaakov, está escrito também em Parashat Vaishlach que ele construiu alguns Mizbechot, alguns altares para trazer korbanot, sacrifícios. E lá está escrito que ele propagou o nome de Hashem também para as pessoas que não conheciam a Kadosh Baruch Hu. Quer dizer, existe algo comum entre Avram, Yitzhak e Yaakov, talvez Avram um pouco mais, mas todos os três queriam propagar para pessoas que não conhecem a Kadosh Baruch Hu quem é ele no mundo. Vocês esqueceram de Hashem, eu estou revitalizando essa vitamina chamada a Kadosh Baruch Hu, que no mundo que ele existe, o mundo não é coordenado pelo Deus do Sol, nem pelo Deus da Lua, nem pelo Deus do vinho, e daí por diante. Olhem que interessante, chegou num momento da vida, assim explica Rav Shlomo, o Pasuk em Vayeshev, o Rashi, olha, Yaakov falou, puxa vida, eu já trabalhei muito na minha vida, eu já propaguei para Hashem muito o nome de Kadosh Baruch Hu na minha vida. Eu quero agora me concentrar, entre aspas, somente no meu eu físico. Quer dizer, olhem que bomba, quando está escrito Vayeshev Yaakov, Rashi fala, em nome do Midrash, ele quis sentar, descansar, estudar. Qual o problema? Ele não queria ir pescar, ele não queria fazer scuba diving no Caribe. Ele queria sentar e estudar. E qual é o erro disso que Hashem está ensinando para a gente? Se Hashem não ensinasse, a gente nunca ia saber, é uma mega novidade, que Hashem falou para ele, Habibi, não dá para você se preocupar com o seu eu e esquecer do público do Rabim. De novo, é uma novidade gigante isso. Sem o Rashi, nunca ninguém na vida entender isso. Estou falando de uma pessoa que já viveu anos e anos. Já é um pai de família. Essa pessoa não pode um pouquinho agora se dedicar ao seu eu próprio? Zakadosh Baruch Hu, e ainda mais para um dos avós? Não. Vayeshev Yaakov, você quis sentar, se dedicar, não ficar dormindo, se dedicar ao seu eu? Habibi, no mundo nós viemos para o nosso eu e para o outro também. Por isso que Hashem falou, não se preocupa, agora eu vou te dar um novo rumo. Você também vai se preocupar com o Rabi. O que aconteceu logo depois? Yosef foi vendido para o Egito. Hashem falou para ele, você vai lá, você vai agora chegar no Egito, morar num lugar separado do Egito até ser escravizado. E durante esses dias, antes de Yaakov morrer, Yaakov teve a oportunidade de novo de propagar o nome de Akadosh Baruch Hu no mundo. Quer dizer, o Vayeshev, ficar no seu eu, Hashem falou, o remédio aqui não é um castigo, um remédio é que você vai para um lugar distante e a forma de você viver, você vai acabar também propagando o nome de Akadosh Baruch Hu no mundo. Onde nós vemos daqui, que existe no português moderno, talvez, pessoa física e pessoa jurídica.
Yaakov queria ficar, vamos falar assim, chegou, já chega, rasta, que eu já cheguei numa certa idade que eu posso ficar na minha pessoa física. Hashem falou para Yaakov, não existe pessoa física. Existe também pessoa física, mas tem que existir pessoa jurídica dentro de cada um de nós e do Yaakov que existe dentro de cada um de nós. Olhem só que espetacular. A segunda parashá do Sefer Torah, qual que é? Fácil essa. Primeira Bereshit e a segunda é Noach, não é? Eu vi uma coisa que merece um babador. Se não ficasse feio e não estivesse filmando, eu colocava aqui um babador, porque merece mesmo. Em Parashat Noach, Noach é conhecido pelo famoso Mabul, dilúvio, ou a arca que Noach construiu. Todo mundo conhece isso, uma criança de 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele chega a morar, ele já traz a Tevat Noach, traz os bichinhos da arca de Noé. Espetacular. Quem é o autor principal de Parashat Noach? Fácil a pergunta. Não é pegadinha. Quem é o autor principal de Parashat Noach? Noach. Fácil essa, hein? Grande Noach. Só que olha que interessante. O Zohar HaKadosh faz uma observação forte. Eu queria entender melhor essa observação Bezat Hashem com vocês hoje no meu prisma do Shiur. É o seguinte. Na Haftarah de Parashat Noach, que é lido por Sfaradim e Ashkenazim não muda, a mesma parte, está escrito o seguinte. Algo difícil. Está escrito que o Navi diz que Noach Zotli. Essas águas do dilúvio, essa tragédia de destruição do mundo inteiro, que não sobrou quase que nada no mundo, fora Noach e a família dele, é chamado Mei Noach, as águas de Noach. Seria como que se houvesse hoje um terremoto, em qualquer lugar que não exista, e a gente fala, esse terremoto é o terremoto do Rav X, não vou nem falar nome porque não pode. Quer dizer, você atribui uma tragédia ao Rav. Você não tem vergonha na cara? Feio, aib? Sim. Mas o Navi, e assim aponta o Zohar HaKadosh, diz que é chamado Mei Noach. As águas do dilúvio foram causadas por quem? Por Hashem, atribuídas o castigo, ou vamos dizer, a culpa de alguma forma ou outra, a Noach. Mei Noach. Assim a gente lê na Haftarah de Parashat Noach. E os comentaristas perguntam, e o Zohar também, Hazito, Mei Noach? Noach é o personagem principal. Noach é culpado? Noach é o salvador da pátria, deveria ser. Deveria ser o quê? Hazako Baruch Noach. Ele devia subir xixi. Deviam dar para ele aliat xixi. Balash. Leilão para pagar quem vai ter o privilégio de servir Noach. E não, na verdade, Noach é chamado o homem mau de Parashat Noach. Pior ainda, mais uma pergunta ainda. Noach ficou quanto tempo construindo a Tevá? 120 anos. 120 anos, meus queridos. Noach ficou 120 anos com uma pessoa completamente estranha. Imaginem hoje, aqui, perto da Avenida Angélica, alguém começa a montar, já tem faixa de ciclovia, não tem? Então dá para também montar uma Tevá. Ele começa a montar uma arca em algum lugar aí. E o que você está fazendo? Eu estou montando uma arca porque a Hashem vai trazer um dilúvio para o mundo. Eu ia falar para o cara, falavam a mesma coisa para Noach. Noach, coitado, eu vou te indicar um bom médico, meu querido. Você está 120 anos, dia e noite, fora Shabbat e Yom Tov, construindo a Tevá, construindo a arca. O que aconteceu? Arca do quê? Chuva do quê? Hashem vai destruir o mundo. Mal construiu o mundo, já vai destruir, acabou a validade. Noach era visto como uma pessoa estranha, ele passou vergonha durante 120 anos. E pessoal, construir uma arca não era tão fácil porque Noach tinha 600 anos de idade. Não sei quanta musculação ele já fez em vida, mas construir uma arca para entrar 3 andares, entrar todos os animais lá dentro, a Torá traz a dimensão da arca, ela era grande demais. Noach fez 2.800 metros quadrados? 3.800 metros quadrados cada andar. Noach construiu isso com 600 anos de idade, durante 120 anos, e ele só passou vergonha. E na verdade, depois que termina tudo isso, o que Hashem fala para a gente no Navi? Mei Noach, diz Zohar HaKadosh, as águas de Noach, é culpa do Noach. Como assim culpa do Noach? É mérito do Noach. Se o povo não foi salvo é porque não deu certo, mas não é culpa dele. O que mais ele podia ter feito? Olhem que interessante. Noach, diz Zohar HaKadosh para a gente, a crítica contra Noach foi o seguinte. A reclamação contra Noach foi a seguinte, e volta a pessoa física e pessoa jurídica, como a gente mencionou faz um minuto atrás. Vaiavó Noach, veio Noach, diz o Passuco, em Parashat Noach,
Ubanav e seus filhos, Veishto e sua esposa, Unshebanav e suas noras, e Toela Tevá. Quem entrou na Tevá no andar dos homens, dos seres humanos? Quem entrou? Quem tinha boarding pass? Quem tinha visto para entrar na Tevá? Alguns animais. E no andar dos seres humanos, quem entrou, queridos? Somente a família de Noé. Opa! Espera aí. Ele não conseguiu convencer ninguém dessa história que o dilúvio ia acontecer. Noé não conseguiu aproximar sequer uma pessoa. Estranho. Mais uma coisa, olha que interessante. Inclusive, está escrito, Zohar Kadosh, e a Gemara fala em Sanedrin, que Noé deveria morrer. Noé também não deveria ser salvo, novidade, pela Tevá. Sério? Claro que sim. Por quê? Está escrito no último pasuk de Parashat Bereshit, Venoach Matzahen Bnei Hashem. O famoso pasuk que os faradim falam na Avdalá muitas vezes, alguns ashkenazim também. Venoach Matzahen Bnei Hashem. O Noach teve graças nos olhos de Akadosh Baruch Hu, último pasuk de Bereshit. E daí, o que você me conta isso? Zagmará em Sanedrin, o seguinte, página 108a, Noach também devia ter sido destruído, morto. Por que ele foi salvo então? Porque ele encontrou graças nos olhos de Hashem. Quer dizer, Hashem ficou feliz com ele, mas mérito para ser salvo do dilúvio, novidade, Noach não tinha. Assim diz o Talmud para a gente. Olha que interessante. A pergunta é por quê, pessoal? Entende? Ele ficou 120 anos construindo a arca. Ele não conseguiu aproximar ninguém. E nem ele deveria ter sido salvo. Hazito piorou tudo. É chamado Mei Noach. Ele é criticado por isso, mas por quê? O que mais ele podia ter feito? O Zohar fala para a gente o seguinte. Mesma ideia de Yaakov. O erro de Noach, e entre parênteses, quando a gente fala erro de Noach, a gente só pode falar isso porque Chachamim contou para a gente, não é para a gente ficar criticando as pessoas, Deus me livre, mas a Torá foi escrita diferente de outras religiões para que a gente possa aprender dos erros de pessoas nobres. Então a Torá fala para a gente o seguinte, Noach, retomando, diz Zohar Kadosh, Noach falou, puxa, vai ter um dilúvio? Então eu preciso me preocupar em salvar o mundo, que Hashem me pediu. Preciso me preocupar em salvar quem? A minha família. A minha pessoa física. E não a minha pessoa jurídica chamada mundo naquela época. Eu não estou preocupado com salvar o mundo. Por quê? Para salvar a minha pessoa, construir uma arca que Hashem mandou, eu preciso também de Zohar Kadosh, salvar os animais, já é um trabalhão. Alimentar os animais, trazer comida para os animais, escolher qual animal vai vir, qual vai ser aceito, qual não vai ser aceito. É difícil tudo isso, é um trabalho árduo. Diz Zohar Kadosh, por isso é chamado Mei Noach, as águas de Noach. Qual foi a crítica para com Noach? A crítica foi a seguinte, queridos, porque Noach, você não tentou se esforçar um pouquinho para outras pessoas também? Não só na sua pessoa física, na pessoa jurídica também, ajudar o mundo. E por isso, deve ser que a resposta é, por que Noach foi salvo? Não teve mérito. Por que ele foi salvo então? Venoach Matzachem Bnei Hashem. Hashem gostou de Noach. Mas mérito para carregar e apresentar na migração de entrada de Tevá, eu mereço entrar, está aqui minha passagem. Hashem falou, você não merece. Por quê? Porque você não cuidou de outras pessoas que estavam à sua volta. Olhem que bomba. Olhem que espetacular. Qual a relação que outro personagem, a gente sabe que Noach está relacionado com a Tevá, com a arca. Que outro personagem na Torá é relacionado com a palavra Tevá? Moshe Rabbeinu. Até hoje, quando alguém tem um bebê, ele fala, eu vou passear com vou passear com Moisés. Da onde veio Moisés? Da Tevá de Moshe Rabbeinu, nada é por acaso. Olhem que interessante. Moshe Rabbeinu está relacionado com a Tevá. O erro de Noach, conforme diz o Zohar Kadosh, qual foi? Porque ele ficou só na pessoa física dele e não entrou na pessoa jurídica do mundo. Olhem que espetacular. Qual é o maior momento que Moshe Rabbeinu falou, eu sou a maior pessoa jurídica possível? Onde acontece isso na Torá? Quando Moshe Rabbeinu fala, eu não sou pessoa física, eu sou só pessoa jurídica. Onde aparece isso na Torá? Logo depois do Retaeger. Hashem fala, eu vou destruir esse povo, não aguento mais. Moshe Rabbeinu fala, você tem direito de destruir o povo, mas se você quiser destruir o povo, Hashem, me apaga junto. Quer dizer, Moshe Rabbeinu falou, se eles vão, eu vou junto. Porque o povo e eu é uma coisa só. É o máximo de pessoa jurídica que alguém pode chegar.
Olhem que espetacular. Moshe Rabbeinu falou, a Kadosh Baruch Hu me apaga do livro o que você escreveu, quer dizer, me tira do Sefer Torah. E por isso vai ter uma paraxá de fato que o nome de Moshe Rabbeinu não apaga. Não aparece. Por quê? Porque ele pediu para ser apagado. Hashem falou no fim, tá bom, vou deixar o povo, vou deixar você. Mas qual palavra que Moshe Rabbeinu falou me apaga? Como chama isso em hebraico? Mecheni na, me apaga. Diz o Arizal, olha que espetacular. Mei Noach. Foi a crítica contra Noach. Noach ficou só na pessoa física. Moshe Rabbeinu, que também tem a ver com Tevá, como a gente mencionou um minuto atrás, consertou o erro de Noach. O que ele falou? Mecheni. Me apaga. Mecheni é composto pelas letras Mei Noach. Mei Noach, Mem Yud, Nun Het. Forma a mesma palavra que Mecheni, me apaga. Porque Noach foi o mais pessoa física possível. Em contrapartida, Moshe Rabbeinu foi o mais pessoa jurídica possível. Com as mesmas letras de Arizal, ele consertou o erro de Noach. Quer dizer, o homem, e por isso que a gente lê essa paraxá, não é só para contar uma história para as crianças voltarem com bandeirinhas e folhinhas para casa no fim da paraxá de Shavua, é para que a gente aprenda. Kadosh Baruch Hu está falando para a gente, tanto Vayesh e Yaakov. Yaakov quis sentar. Sentar para quê? Para estudar a Torá. E qual o erro disso? Hashem falou, Habibi, você não foi criado só para você, você foi criado também para os outros, uma novidade grande. E mais ainda, Noach ensina para a gente por que Menoach. Ele ficou 120 anos cuidando da Tevá, a gente perguntou, ele foi castigado, ainda criticado por isso? Diz Hashem, sim, porque você se preocupou com o seu eu e com os animais. E as outras pessoas, talvez se você tivesse rezado, você teria salvo mais centenas de pessoas, ou pelo menos algumas dezenas. Essa foi a crítica para Noach. Um passo adiante, nesse mesmo assunto, para aprender uma coisa nova. Depois do Chet HaEgel, Hashem falou para Moshe Rabbeinu, Red, desce, Kishichet Amecha. Desce, abaixa da montanha, sai do Har Sinai com as Luchot, vai descer lá, porque o seu povo pecou. O que eles fizeram? Fizeram o pecado do bezerro de ouro. O que está escrito na Torá? Red. O que quer dizer Red? Desce. Então Moshe Rabbeinu estava a 1000 metros de altitude lá no Har Sinai, que fosse a altura. Já falou para ele, desce, vai para o zero lá, vai para o térreo conversar com o povo. Que o povo pecou, você precisa resolver agora. Só que Hachamim contou para a gente que a palavra red não é só descer fisicamente. Red quer dizer o quê? Você perdeu sua estatura espiritual. Moshe Rabbeinu, red, desce, kishichet amecha, já que o povo pecou, você, em relação a mim, a Kadosh Baruch Hu, também baixou. Por quê? Porque já que o povo pecou, você tem que descer. Como assim? Eu não entendi. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não pequei? Eu estava em cima, é a única pessoa no mundo que não teve nada a ver com o pecado do bezerro de ouro, quem foi? A única pessoa que eu tenho certeza que foi Moshe Rabbeinu, não tinha WhatsApp naquela época, não tinha celular. Completamente desligado do povo. Se o povo pecou, não tem nada a ver com ele. Porque Hashem fala para ele, desce você, porque o povo pecou. Mas eu não tenho nada a ver com o povo, não fui eu que pequei. Inclusive, eu, Moshe Rabbeinu, estou descendo para consertar o erro do povo. Diz o Chovat HaLevavot foi escrito pelo Rabbeinu Bechaye, e está escrito que quando o Magid, havia um anjo que estudava com Rav Yosef Karo, com Bet Yosef. E Rav Yosef Karo perguntou para esse anjo que livro de Mussar ele deve estudar. O anjo celestial de Akadosh Baruch Hu falou para Rav Yosef Karo, estuda Chovat HaLevavot. Chovat HaLevavot conta para a gente, escrito pelo Rabbeinu Bechaye, é o seguinte, que o Olam Abá da pessoa, o mundo vindouro da pessoa, é medido de duas formas. Quem é você? Eu, pessoa, eu Yehudi, quem sou eu? Internamente. O que quer dizer isso? Quais são as midot da pessoa? Quanto de Torá ele estuda? Se ele faz as tefilot, se ele tem Yirat Shamayim, cumpre kashrut, daí por diante. E a outra faceta que tem, que é medida o Olam Abá da pessoa, que é computado junto na mesma equação, para ver como vai ser o Olam Abá, o mundo vindouro da pessoa, é como é o seu eu externo. Como assim eu externo? Que impacto, diz o Chovat HaLevavot, você, ser humano, homem ou mulher, tem nos outros. Quer dizer, um tem um eu comigo, que é importante, e tem um outro eu com os outros. Que impacto tem nos outros? E o Chovat HaLevavot traz um exemplo para a gente. Não é todo mundo que consegue impactar e tem o dom de impactar. Esse é o show de hoje, todo mundo vai impactar. Depois de sair daqui. Já está impactando, presta atenção. Tem
ele traz um exemplo, Chovat Levavot, de dois indivíduos. Chavetz Chaim tem um exemplo parecido, mas vou pegar o exemplo do Chovat Levavot. Um indivíduo, ele é um mega tzadik. Isso Chovat Levavot é igual um anjo, quase um anjo. É um semi-anjo, tá bom? E tem um segundo, que ele não é tão tzadik assim. Não falei que pode fazer averot, Deus me livre, não é isso que ele quis dizer. Mas ele não é tão tzadik assim. Mas, ele não é tão quente quanto o primeiro. Mas o Chovat Levavot, o segundo, vai mais longe no Olam Haba, vai ter mais recompensa do que o primeiro. Como pode ser, diz o Chovat Levavot? É o seguinte, o primeiro indivíduo é um indivíduo que ele traz os seus méritos. Ele carrega lá 1000 maletas de méritos. Tem Torá, tem Kashrut, que é importante, tem Shabbat, que tudo isso é muito importante. O segundo indivíduo, que diz ele que vai mais longe, ele traz alguns méritos que ele tem, que não são tantos quanto o primeiro, mas ele traz o mérito do público também. Quer dizer o seguinte, se a pessoa vende sapatos, esse é o exemplo que o Chavetz Chaim traz, e ele tem um sapato de couro alemão, ele vende ele por $2.000, mas ele faz um sapato a cada ano. Então, que ele ganha $1.900 naquele sapato, o lucro dele dividido por mês, deu 100 e poucos dólares por mês. O outro indivíduo vende sapatos, ele vende sapato por $30. E o lucro dele é $1, só que ele vende milhares de unidades de sapato. Então, não é só o meu sapato, é todos os sapatos que eu vendi. Então vai dar muito mais do que aqueles $2.000 do primeiro sapato do cromo alemão. Quer dizer, a pessoa que tem os seus méritos, todo mundo é computado pelos seus méritos e pelo mérito dos outros. A pessoa pode ser um grande tzadik, mas ele tem, entre aspas, e de novo, entre aspas, só o mérito dele, ele vai chegar atrás, diz o Chovat Levavot, ele pode falar isso pra gente, do que a pessoa que tem os seus méritos e carrega junto os méritos dos outros do lado. E tem uma ilustração, talvez, que possa ajudar a gente isso. Sabem que continua sendo, né, quente, podia falar com a Apple também, tudo faz, tá bom? Mas Microsoft é uma empresa o quê? Poderosa, né? No mundo dos negócios e no mundo do cifrão. Olha que interessante. Teve uma época, eu não sei hoje como que está, mas há um pouquinho tempo atrás, a Microsoft, vocês me ajudam possivelmente, que ela tinha alguns bilhões de capital em excesso. O que quer dizer bilhões de capital em excesso? Quer dizer o seguinte, depois de usar o dinheiro para marketing, para inovações, para manter a empresa e tudo, ainda sobraram alguns bilhões de dólares que eles, razitos, não tem o que fazer com isso, coitados. Tá bom? E quem era o maior acionista da empresa? Bill Gates. Quer dizer, se uma empresa é gigante, o maior acionista também, monetariamente falando, vira uma pessoa que não é o mais rico do mundo, mas um dos mais ricos do mundo, não o maior. Tá bom? Agora, se a gente pegar esses bilhões de dólares e pegar o melhor advogado do mundo, talvez seja um exemplo, tá bom? Só para poder entender um pouco mais próximo o Chovat Levavot da gente. Pega o melhor advogado do mundo, que ele cobre $1.000 por hora. Para ele fazer os bilhões de dólares que Bill Gates, quantos dias, meses e Gilgulim ele precisa viver nesse mundo? Viver algumas vidas aqui. $1.000 por hora. E não tem meia hora. Ligou no telefone 15 minutos é $1.000 também. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Computa tudo isso aqui, que ele trabalha domingo também, não vai conseguir chegar ao cifrão que a Microsoft chegou. Então, como que o advogado não consegue? Não é que não pode ser advogado, tá bom? Não é o show de hoje. Mas, como que advogado não consegue? E Bill Gates conseguiu. Fora Siyata Dishmaya. A resposta é a seguinte. Não foi ele, não foi Bill Gates. Foi eles. Porque um homem sozinho, Bill Gates, não consegue fazer isso. Foi eles. Qual é o eles, pessoal? Uma corporação de 20 mil empregados. Quer dizer, tudo que é one man show, tudo que é uma pessoa só está limitado. Tudo que existe um network de pessoas atrás, por trás disso, então vai muito mais longe. É a mesma ideia do Chovat Levavot. Voltamos para o Chovat Levavot. O one man show é aquela pessoa que está somente consigo, ele é quase que um malach, assim diz o Chovat Levavot, ele é quase que um anjo, mas ele está limitado aos seus méritos, ele é o advogado que ganha $1.000 por hora. Ainda assim está limitado aos seus méritos. Já o outro homem que é um advogado que ganha $500 por hora, ou 200, mas ele tem outros advogados, tem outros escritórios, e daí por diante, ele é um Bill Gates, do exemplo que a gente trouxe, essa pessoa pode e vai ganhar muito, muito mais se ele tiver Brachá de Hashem. Isso responde para a gente, olhem que espetacular, Hashem falou para o Moshe Rabbeinu, desce. Mas
Por que, Hashem? Eu estou no Har Sinai com você 40 dias e 40 noites, que eu fiz de errado? Porque seu povo pecou. A gente sempre estuda que desce, quer dizer o que? Desce fisicamente. Mas nossos sábios nos contam que desce espiritualmente. Mas por que, Hazito? Única pessoa que não teve nada a ver com o pecado do bezerro de ouro, quem foi? Moshe Rabbeinu. A resposta é a seguinte. Porque se você, Moshe Rabbeinu, é o povo, e se o povo é você e o povo pecou, então o seu barco também baixou. Se a ação de Bnei Israel caiu, e você é o acionista majoritário, Moshe Rabbeinu, então o seu patrimônio hoje vale menos. Quando o Baruch Hu fala para Moshe Rabbeinu, red, desce. Porque não existe diferença entre você, Moshe Rabbeinu, entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Moshe Rabbeinu, ele provou isso alguns versos depois, Mecheniná, me apaga. Porque agora que você me ensinou, Hashem, que eu sou pessoa jurídica quase que completo, você me mandou descer por causa do povo. Então, se o povo vai morrer, Hashem, eu peguei a lição, me apaga desse livro. Olhem que espetacular. Olhem como a Torá flui como água. E quer dizer, a lição é que nenhum Yehudi pode olhar, entre aspas, só para mim. Tem que ter eu e tem que ter os outros do meu lado. E antes de entrar em alguns detalhes práticos, como a gente faz em todo o Shurim, eu queria mostrar para vocês e aprender junto com vocês qual que é o poder da pessoa jurídica que existe quando a gente se preocupa com o klal, com o tzibur, com o grupo, com o Bnei Israel. O Zohar fala, como a gente mencionou há poucos momentos atrás, que o Mabul é chamado, o dilúvio é chamado de Menor. Menor foi criticado por isso, foi taxado por isso, porque ele não rezou por tzibur. Agora a pergunta de $1 milhão é então, qual que é? E por que Behemet? Noah não rezou pelos outros. Noah foi criticado por isso. Então por que de fato ele não rezou pelos outros? Isso o Zohar não diz. Mas o Zohar traz um exemplo. O exemplo que o Zohar HaKadosh traz sobre por que ele não rezou pelos outros é o seguinte. Diz o Zohar HaKadosh que havia um grupo de ladrões. Muitos ladrões. E obviamente que esses ladrões foram pegos, os ladrões do Zohar HaKadosh também foram pegos, e aí o Zohar HaKadosh fala que o rei falou, eu vou matar todos vocês, porque eles merecem, fizeram um crime grave, assim diz o exemplo do Zohar HaKadosh. Menos um. Quem é esse um? Um tal ladrão, bandido que não menciona o nome no exemplo. Mas por que você não vai matar esse um? Diz o Zohar HaKadosh, porque o rei Matzahen, ele curtiu, ele gostou, ele achou simpático aquele um, falou, você eu vou guardar. Os outros todos eu vou matar pelo crime cometido. Aí todo mundo falou para ele, peraí, bandido, quebra o nosso galho. Se você vai ser salvo, é nós também é Corinthians, salva a gente. Por que você não salva a gente também? Diz o Zohar HaKadosh, o nós é Corinthians não está no Zohar, tá bom? Mas diz o Zohar HaKadosh o seguinte, poxa vida, eu não devia ser salvo, porque eu fui salvo, Matzatichen, porque o rei gostou de mim. Então, se eu próprio não tenho méritos, eu não posso salvar vocês. E termina o exemplo do Zohar HaKadosh. Quer dizer, por que então Noah não rezou pelos outros, não salvou os outros? Porque ele falou, eu não tenho méritos para isso. Eu próprio só fui salvo no exemplo do Zohar HaKadosh, porque Matzatichen, porque Hashem gostou de mim. Como é que eu ainda vou salvar outras pessoas se eu nem tenho mérito para minha própria pessoa? Então, por que Noah foi taxado? O Zohar HaKadosh está falando para a gente a verdade. O Noah não tinha mérito nem para ele próprio. Ele precisou de achar graça no Zohar HaKadosh Baruch Hu. Então por que ele é criticado, Mei Noah, por não ter rezado pelos outros? Ele não tinha o que fazer. Ele não tinha mérito nem para si próprio. Vai pedir pelos outros? O exemplo do bandido que o Zohar próprio HaKadosh traz para a gente. O Mashgiach de Lakewood, anterior, quero ver alguém falar o nome dele. Rav Nathan Meyer Wachtfogel. Duvido alguém repetir. Tá. Foi um grande homem. Ele pergunta então, qual foi a cobrança contra Noah? Olhem que espetacular. Diz ele o seguinte, pessoal, olhem o poder que existe dentro de trabalhar para o tzibur. Veyesh lomar. Vou ler para vocês uma linha em pouco. Meikara, do que ele diz, lo hayazakai. De fato, Noah era qual o bandido? Ele não tinha méritos, só porque Matzachem ben Hashem. Hashem gostou dele. Ele não devia ser salvo. Então, qual é a crítica para Noah? Avalroim mikan, só que a gente aprende do fato que Hashem reclamou de Noah, por ele não ter rezado pelos outros. Inyan gadol, algo esplêndido. Shamit palel alacherim, o fato de você, depois de começar a rezar pelos outros,
Peulat azot, essa atitude de rezar e pedir pelos outros e olhar pelos outros e preocupar com os outros, maleuto lemala acheret liotraui. E aí você vira propício para rezar e ter um mérito. Quer dizer, Noach tinha mérito de rezar pelos outros ou não? Diz o Zohar Kadosh, não. Então qual é a crítica contra ele? Porque se ele tivesse começado a rezar, o fato de se preocupar no caso de Noach rezar para os outros ia elevar ele, e aí sim ele ia ter o mérito foguete, lançador da NASA de propulsão, de fazer ele uma pessoa que agora pode se preocupar e ter o zehut de impactar os outros. Quer dizer, mesmo que perguntaram aqui, mas eu não sou uma pessoa, não é todo mundo que consegue, no momento que eu começo a me preocupar com os outros, eu ganho uma vitamina. Essa vitamina espiritual me faz que eu consiga impactar o outro, cada um da sua forma, obviamente. O que quer dizer estar preocupado não só com a minha pessoa física, mas também com a minha pessoa jurídica, meus queridos? É o seguinte, é pensar o que eu faço para com a minha comunidade. Eu procurei no Google, exato não dá para saber, mas aproximadamente a gente pode talvez errar um pouquinho mais. O lugar mais judaico do Brasil, eu sei que tem gente que escuta o Shuri de muitos outros lugares, tem uma pessoa de Porto Alegre, e estou compartilhando isso para vocês, que é mérito de vocês junto comigo. Falou, Rabino, posso te mencionar 50 nomes aqui agora que escutam o seu Shuri semanalmente em Porto Alegre. Eu falei, uau, graças a Deus, né? Mérito de todos nós. Mas, acompanhem comigo, voltamos. Qual é o lugar mais judaico do Brasil? Que ninguém fique ofendido com a gente que escuta o Shuri em outros lugares. Higienópolis, não é? Higienópolis é o lugar mais judaico de todo o Brasil. Não é? Quantos judeus tem em Higienópolis? 15 mil. Tem entre 12 e 15 mil, alguma coisa assim. Tá bom? Tá bom. Pelo menos 12 ou 15 mil em Higienópolis. Tentei somar as sinagogas que tem em Higienópolis, entra 2.000 pessoas, mais ou menos estiverem cheias, 2.500 pessoas. Bom, você faz suas contas depois, pega a calculadora, somem as sinagogas que tem em Higienópolis, tá bom? 3.000. 1/4 das pessoas frequenta as sinagogas Yom Kippur. Quer dizer, nem passa a nossa cabeça que haja possivelmente 10% de pessoas que são chamadas Shomrei Shabbat no lugar mais judaico do Brasil inteiro. Se a gente abrir isso para outras cidades que talvez não tiveram, com todo o mérito que tem, não tem essa quantidade de gente lá dentro, então a proporção cai. Quer dizer, tá bom, o que você quer que eu faça? Como assim que você quer que eu faça? Se no lugar mais judaico do Brasil, se é que a gente pode te falar isso, que é Higienópolis, de cada 10 judeus, tem 6 que não vão na sinagoga em Yom Kippur, e talvez tem meio que vai na sinagoga uma vez por semana no Shabat, na hora do Kiddush, sem exagero. Então, como assim, o que você quer que eu faça? Se nós somos parte, de alguma forma ou outra, se a gente está escutando o Shiro hoje é porque a gente é parte daquele 0,5%, o que você quer que eu faça? Como assim que você quer que eu faça? É se preocupar com o PJ de Bnei Israel. Ninguém aqui tem um funcionário que é menos religioso do que ele. Uma pessoa que é vizinho de cima, de baixo, da frente, de trás, que não tem quase que nenhum contato com o judaísmo. Ou quem pode falar, na minha família todo mundo é religioso. Não existe isso. Sempre tem alguém que está mais para cá, outro mais para lá, e tem um que está muito mais para lá. Quem pode se privar e falar, eu estou preocupado comigo. Podíamos dizer isso antes do Shur, e já é difícil preocupar consigo. O Shur de hoje, Chachamim vieram contar para a gente, olha, Habib Yaakov Bikesh Hashevet Beshalvah, Hashem falou, não é assim. Sentar tranquilo, mesmo que é para estudar Gemara, também tem que fazer isso. Mas tem que ter um olho para fora, para o vizinho de cima, para o sócio do lado, para aquele cara que inclusive reza na sinagoga do seu lado e não sabe que página que está, e não sabe o que é Shabat. O que eu posso fazer? Sei lá, alguns podem convidar para Shabat, outros podem, tem um livro que talvez você vai gostar, tem um shur, talvez pode gostar, propaganda aqui, tá bom? Cada um tem, não tem nada que eu possa oferecer para ele, é impossível. Você não tem nada para falar para ele, não tem nenhum material para entregar para ele com carinho. Não existe isso. E uma observação que eu vi bastante, muitas pessoas que fizeram tchuvá, todo mundo faz sempre tchuvá, Bezat Hashem, mas muitos que fizeram tchuvá, a gente pergunta para ele, como é que você começou? Alguns falam, nem lembro, esse é o mais legal de tudo, porque teve algum momento, alguma faísca que deu.
Alguns falam, você não sabe, eu estava lá na sinagoga, estava indo para a sinagoga, alguém me deu um livro. Não Gnizá. Ele pega a sacola da Gnizá, pega pro cara, abre aí, Habibi, você vai gostar de alguma coisa. Isso não, né? Mas alguém deu um livro para ele. Fala, tá aqui tem um livro, tá aqui tem um shiur, tá aqui tem um... Vem na minha casa Shabbat. Começou de lá, foi a primeira faísca, demorou mais 10 anos e hoje eu acendi. Mas a faísca começou aonde? Porque alguém se preocupou com ele. Porque por mais que tenha em Baruch Hashem muitas pessoas que trabalham só com Torá dentro de Higienópolis, do Rio de Janeiro, em Porto Alegre, onde for, essas pessoas têm acesso limitado que outras pessoas não têm. Outras pessoas têm um acesso maior. Como é que a gente faz? Se cada um falar o rabino que se vire com isso, o acesso do rabino é muito limitado comparado com todo mundo. Tem pessoas que ele nunca vai chegar. Nós temos que nos preocupar com pessoas que são menos do que a gente. Olhem que interessante. Às vezes as pessoas fazem chuva e nem sabem que estão fazendo também, né? Mas algum... Com a intenção tudo bem, não precisa né? A pessoa está procurando e vai crescendo devagar, mas algum lugar ele começou. Você não sabe, eu fui na casa dele Shabbat. Você não sabe, eu estava na sinagoga e na hora do... Vou dar um exemplo bobo, mas não tão bobo. Alguém me deu o lulav para lançar o lulav. E acabou. O outro indivíduo falou, puxa vida, olha, no halel, eu vou fazer o meu halel um pouquinho mais rápido, um pouco mais devagar, pega o meu para você também fazer no halel. Ele se preocupou comigo. Ele sentou e falou, olha, eu estou no teu lugar na sinagoga, não se preocupe, pode ficar no meu lugar. Eu sento um lugar para o lado. Não, eu fico, eu quero sentar do seu lado, um lugar para o lado. É um carinho a mais, é uma informação, é um shur, alguma coisa. Ninguém pode se isentar disso. Isso, o que eu posso fazer? Cada um tem uma coisa que ele pode fazer, olhem só, bomba que ninguém mais vai conseguir fazer. Porque o jeito que você pode falar e tem acesso com aquela pessoa, ninguém mais tem. Porque ele gosta mais de você do que do outro, e só você pode fazer isso, só nós podemos fazer isso. Rav Moshe Feinstein tem um livro de Alachot, Shelot Utshuvot, de perguntas e respostas, melhor dizendo, chamado Igrot Moshe, uma enciclopédia. E lá, pessoal, ele traz uma das tshuvot dele, que é fascinante, é a seguinte. Ele traz na tshuvah, durante algumas linhas, quanto gigante é a importância da pessoa estudar a Torá. E crescimento pessoal. Ele fala muito disso. Quanto a pessoa, ele tem que crescer, estudar para crescer pessoalmente. Mas, o mesmo Rav Moshe Feinstein, na mesma tshuvah, ele fala, olha, está escrito que Chayecha Kodmim, tua vida vem antes. Se você tem que ensinar a Torá ou estudar a Torá, você tem que estudar a Torá. Não tem o que fazer. Você tem uma obrigação de crescer. Mas o mesmo Rav Moshe Feinstein fala o seguinte, ainda assim existe uma obrigação, uma alahá, de dedicar 10% do seu tempo hábil para ensinar outras pessoas a Torá. Quer dizer, se eu tenho 2 horas de Torá por dia, 20 horas de Torá por dia, meia hora de Torá por dia, eu tenho uma obrigação, igual que existe a obrigação de maaser, novidade monetária, fiscal, eu ganho 100, eu dou 10, existe uma obrigação de maaser de tempo dedicado para pessoas que não estudassem a gente. Existe uma obrigação, igual que tem maaser de dinheiro, uma obrigação de maaser de tempo. A Moshe Feinstein fala, mas é muito ousado falar isso. A Moshe Feinstein fala, claro que é ousado, mas um gadolador nunca fala nada de si. Se falasse também seria suficiente, mas ele falou, vou trazer uma prova. Tem um famoso episódio em Masechet Eruvin, na página 54b, havia um Rav chamado Rav Preida. Ele tinha um aluno que a cabeça dele era mais dura do que uma melancia. E Rav Preida tinha que ensinar esse aluno 400 vezes. Inclusive, a Gemara conta que no meio dessas 400 vezes, Rav Preida, título de curiosidade, estava ensinando o aluno, 100, 150, 200, e no meio o professor deu atenção para outra pessoa, voltou para o aluno e completou as 400 vezes. Aí o aluno levanta a mão, Rav, não entendi. Como assim entendi? Que vai bater o Guinness agora é 401? Ele falou, não, Rav, é que no meio que o senhor estava me explicando, zerou. O senhor desviou a atenção, então zerou, falta mais 200 agora. Então, Rav Moshe Feinstein prova aqui e falou o seguinte, Rav Preida também tinha que crescer e estudar. Como que ele ousou, entre aspas, ensinar alguém 400 vezes? Ele está abrindo mão da Torá dele. Então diz daqui, Rav Moshe Feinstein tem uma prova evidente e clara que a pessoa tem que, obrigatoriamente, dedicar o seu tempo para os outros. E o mesmo Rav Moshe Feinstein... O tempo das outras pessoas na mesma sala? O que quer dizer? Dentro de uma classe de aula, a professora está perguntando para a gente aqui, como é que eu faço com meus alunos? Boa pergunta. Então você tem que perguntar para o coordenador de cada escola, e existe um equilíbrio para quem se deve dar atenção dentro de uma sala de aula, para o mais gaon
ou para o que tem mais dificuldade? Para o do meio, a regra normal, mas aqui hoje não é curso de Hinuch nem de professores, mas a regra normal é que se dá para o do meio, e fora da classe, ou em momentos esporádicos, tem que dar atenção para o outro ficar satisfeito, da ponta de baixo e da ponta de cima também. Mas, voltamos, existe uma mitzvah, obrigação da pessoa dar 10% dos outros, prova de Rav Preida. E vamos terminar com a história para a gente ver que isso se aplica para Rabanim e se aplica para simples mortais, se é que existe essa palavra, porque nem um Yehudi é um simples mortal. O fato dele ser um Yehudi já tirou o status de simples dele. E todos nós temos um alcance que ninguém mais tem. E dentro de cada um de nós tem que ter a pessoa física, como diz Rovat Levot, a pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica que gere $1 de lucro, vezes 1000 é muito mais do que a pessoa física gerando $100 de lucro, vezes uma unidade. E para terminar, a história se passa em Tveria, no ônibus, e havia um jovem lá, o nome dele era Elisha. Ele estava sentado no ônibus e um Talmid Chacham senta perto dele. Um sábio de Torá, um erudito de Torá, senta do lado dele. Elisha, no ônibus, começa a conversar com esse Talmid Chacham, e o Talmid Chacham com Elisha, e Elisha conta para o Talmid Chacham, fala, olha, sabe o que eu faço? Em alguns momentos que eu tenho durante minha semana livre, eu faço algumas atividades para aproximar pessoas do mundo de Torá. E esse Rav que estava do lado dele falou, uau, que interessante. Falou, olha, eu vou te contar uma coisa. Hoje você está me vendo com um semblante de um Rav, você me conhece como uma pessoa talvez famosa aqui em Israel, então você está assim, conversando comigo, etc e tal, mas nem sempre atrás dessa fisionomia aqui tinha algo que você está imaginando. Eu era um indivíduo que nem as pessoas que você aproxima aí, meu querido. Falou, sério? Falou, é. Eu vou aproveitar até o ônibus chegar na parada final, quando a gente vai descer, eu vou te contar a minha história. Contou esse Rav, esse menino Elisha, que fazia as atividades dele para aproximar alguns jovens. Ele conta o seguinte, o Rav contando para o Elisha no ônibus em Tveria. Minha família fugiu da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e veio para Israel. E sabe que em Israel, depois da guerra, a situação econômica era muito difícil, e inclusive minha família, que fazia parte da situação de Israel, também ficou muito difícil. Então, minha família passava o dia trabalhando, dia, noite, madrugada, e eu ficava jogando bola nos fins de semana, aí quando eu tinha um tempo livre. E obviamente o tempo livre, quando que é o fim de semana de um israelense? Que dia que é o fim de semana dele? Sábado, porque domingo já no fim de semana já é começo da semana. Por isso que em hebraico, como chama domingo? Yom Rishon, não é domingo, é first day, já é o primeiro dia da próxima semana, né? Imaginem só morar em Israel, pessoal, a gente já precisa de alguns feriados aqui, alguns feriados lá, e sem domingo ainda. Tá bom, voltemos. Então ele falou, olha, meu dia livre era domingo, meus pais estavam trabalhando, eu queria me divertir um pouquinho, então eu passava o meu Shabbat, obrigado, quase me confundi. Eu passava o meu Shabbat, disse aquele Rav, antes de ser Rav, quando ele era pequeno, para Elisha, jogando futebol. E o meu apelido na vizinhança era o Avariana. Avariana era o pecador. Por quê? É que todo mundo fazia no Shabat, eu fazia o contrário. Eu jogava bola, chutava bola e pegava, fazia um monte de coisa que era proibida. Eu sabia, mas era meu dia livre. Até que, contando o Rav para esse Elisha, o campo de futebol nosso, que não é difícil em Israel, graças a Deus, de alguma forma, é perto de um knis, perto de uma sinagoga. Então, obviamente, estava jogando bola, eu dei um chute, eu errei a mira do gol, e acertou do outro lado, e acertou no chapéu do rabino que estava saindo da sinagoga. Beleza. Meus amigos começaram a morrer de rir, e eu também. Então, eu fui até o rabino para pegar minha bola de volta. O rabino anda até mim e fala o seguinte, olha... Tudo bem? Bom dia. Shabbat Shalom. Aí eu, mal entendia das coisas, falei para o rabino, olha, talvez o senhor quer vir jogar futebol com a gente. Aí os meus amigos começaram a rir de novo, porque o rabino vai jogar futebol no Shabbat com a gente? Óbvio que não. Tá bom, o rabino vira para mim e fala, olha, puxa vida, tá jogando bola e tal, tá um pouco cansado, um pouquinho magrinho, você gostaria de vir comer na minha casa? Aí o menino falou, tem alguma responsabilidade, Rav? Aí o rabino falou, não, vim comer na minha casa. Ele falou, tá bom, eu vou. Eu estava morrendo de fome, minha família era muito pobre, minha diversão era jogar futebol, mas eu usava comer também. Então eu queria encher o tanque e eu fui para casa do rabino, boa ideia. Eu fui lá, eu comi um monte e repeti. E depois de repetir algumas vezes, eu percebi que eu acabei comendo a porção do próprio dono da casa. Mas já era tarde demais, então eu não tinha mais o que fazer.
O rabino me vê lá no dia e fala assim, olha, no Shabbat, você quer descansar um pouquinho? Aí eu falei, opa, que melhor pode ser? Comida grátis, repetir, e ainda dar um cochilão, é nóis. Então esse menino que depois transformou aquele Rav contando para o Elisha no ônibus, falou o seguinte, olha, eu acordei e já tinha terminado o Shabbat. Pessoal, o link espetacular. Se a história não acontecesse exatamente assim, eu não poderia repetir para vocês. O menino levanta e o Rav fala para ele, onde você vai agora? Ele falou, olha, na verdade eu queria ir no cinema. Então o Rav falei, qual o problema? Ele falou, tá faltando uns tostões aí para pagar meia entrada aí, mas eu não consigo nem pagar meia. Então o Rav falou, tá bom, eu vou te dar. O Rav foi lá, deu um troquinho para ele, completou a entrada dele para entrar no cinema. Está escrito na história, a história aconteceu exatamente assim. E o menino falou, como eu posso te agradecer, Rav? Me agradecer? Volta o Shabbat que vem. Tá bom. Quando eu voltei Shabbat que vem, e voltei mais um Shabbat, mais um Shabbat, mais um Shabbat, eu percebi que igual que eu era, entre aspas, adotado na casa desse rabino, haviam mais 11 pessoas adotadas lá que entravam Shabbat, comiam, dormiam e saíam no fim de semana e iam embora. Que o rabino dava tempo e dinheiro para a gente. Eu achava tão gentil. De repente, obviamente, que eu comecei a colocar tefilim, e como você vê hoje, eu comecei a mudar. Eu estudei, eu tive até a oportunidade de estudar com o dono da casa, que eu fui na casa dele. E eu virei um dayan, um juiz famoso no tribunal aqui em Israel, como você me conhece agora. E vou te falar uma coisa. Puxa vida, foi uma transformação tão gostosa que eu tive. Aí Elisha pergunta para ele, uau, e quem é esse rabino que fez isso com o senhor há meio século atrás? Da história, pareciam 50 anos, passou. Ele falou, passou 50 anos mesmo. Quem é esse rabino que fez o senhor há 50 anos atrás? Quem era esse rabino? Quem era esse rabino? Eu queria conhecer. Aí o Rav conta para Elisha, era? Não era, ele está vivo hoje. Fala, sim, é. Na época da história ele estava vivo. Quem era ele? Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha. Pessoal, derrubou o chapéu dele, chamou o menino para casa só para comer, só para dormir. E não era só eu, tinha mais 11 pessoas. E eu peguei e disse o menino a porção dele, só depois eu percebi. E eu percebi que tinham mais 11 pessoas que faziam a mesma coisa do que eu. Mas era um homem que tinha a Torá inteira no dedo, era um homem que se escrevesse tudo que ele escreveu com as duas mãos, não ia dar tempo de escrever tanta Torá que ele escreveu. Mas era um homem que sabia da lição de Menor, com certeza. Era um homem que sabia da lição de Yaakov, Vayeshev Yaakov, e entendeu que dentro de todo grande homem tem uma pessoa física e obrigatoriamente tem que ter também uma pessoa jurídica. Que Bezat Hashem, a gente possa estar com o olho virado para a gente e com aqueles 10% da Alahá do Rav Moshe Feinstein olhado para os outros, fala, puxa vida, tem alguém no meu escritório, tem um vizinho de trabalho, tem uma vizinha de cima, convida ela para fazer halá uma vez na tua casa, você não sabe o impacto que vai dar. Convida ela para qualquer coisa, pessoal. Um pouco que nós somos, cada um de nós, me permita, é um rabino para alguém que é menos do que a gente. Cada um de nós tem mais conhecimento para alguém que tem menos conhecimento. E ninguém está isento se em Genópolis tem de talvez a cada 9 que não são Shomer Shabbat. Em que lugar do mundo, inclusive aqui, está isento a pessoa de tentar impactar outro? Que Bezat Hashem, a gente possa impactar os outros e a Kadosh Baruch Hu possa ver isso e, obviamente, tornar os nossos frutos de impacto nos outros, que tenha atzlachá para os outros, e Bezat Hashem para a gente também. Amém, querido.